E nós começamos te contando que Ratinho Júnior venceu as eleições em 94% dos municípios do estado. Já na disputa para presidente, Bolsonaro ganhou em 65% das cidades e Lula em 35%. O atual governador saiu vitorioso em 378 dos 399 municípios do Paraná. O número equivale a 94% de todas as cidades. Ratinho Júnior, do PSD, conseguiu um índice geral de 69% dos votos válidos contra 26% do segundo colocado, Roberto Requião, do PT. Nas maiores cidades do Paraná, o governador também teve um grande desempenho. Ele atingiu 69% em Maringá e Ponta Grossa e chegou aos 70% em Cascavel. Conseguiu 72% dos votos em Curitiba e 74% em Foz do Iguaçu. Cravou 76% em Londrina e em São José dos Pinhais. As cidades paranaenses que apresentaram a maior porcentagem dos votos proporcionalmente à quantidade de habitantes foram, portanto, Nova Santa Rosa e Mercedes, as duas na região oeste. Nos dois locais, o atual governador atingiu 86% dos votos. Já na cidade com maior índice de votos em Roberto Requião, proporcionalmente, foi Rio Bonito do Iguaçu, no sudoeste. No município, o petista recebeu 62% dos votos e Ratinho Júnior 36%. O governador participou ontem do programa Balanço Geral do Grupo RIC e falou novamente sobre o resultado da eleição e a expectativa agora para o segundo mandato. Vamos conferir um trecho. A minha mensagem é de gratidão à população, de que nos deu essa votação tão expressiva, quase 70% dos votos do Paraná. Algo realmente histórico, em número de votos aqui no nosso estado e que me dá tranquilidade e ao mesmo tempo uma responsabilidade de ver que nós estamos no caminho certo. A população tem acompanhado esse modelo de fazer política sem brigas, sem raiva, sem mentiras, um Paraná unido, um Paraná que trabalha em paz. Essa política da mentira, do atraso ficou para o passado. Ratinho Júnior também reforçou o apoio dele ao presidente Jair Bolsonaro do PL no segundo turno. Segundo turno, trabalhar para o presidente Bolsonaro, tenho compromisso, foi o presidente que mais ajudou o Paraná nos últimos 30 anos. Nós temos 2 bilhões de obras do governo federal, uma demonstração do carinho do presidente com o nosso estado e para o bem do Paraná e para o bem do Brasil, trabalhar para que isso tenha continuidade. A gente já traz então os números das eleições para presidente aqui no Paraná. O presidente Jair Bolsonaro do PL terminou o primeiro turno com 56,89% dos votos, ou seja, 3.628.612 pessoas votaram nele. O ex-presidente Lula contabilizou 2.363.492 votos, 35,99% do total. Na eleição de 2018, Bolsonaro tinha recebido 56% dos votos aqui no Paraná, enquanto o candidato do PT recebeu somente 19%. A cidade paranaense que Bolsonaro conseguiu o maior índice de votos foi Nova Santa Rosa, no oeste do estado. Nos municípios ali, naquele município, o eleitor foram 82% das opções para Bolsonaro e 14% em Lula. Já a cidade em que o petista teve o maior índice de votos no estado foi Pinhal de São Bento, no sudoeste. Na localidade, Lula registrou 70% dos votos contra 25% para Jair Bolsonaro. Entre as maiores cidades do Paraná, o atual presidente conseguiu o maior índice de votação em Londrina, registrando 64% do total e Lula 24%. Na capital, Bolsonaro chegou aos 55% e Lula 31%. Em Maringá, 59% dos votos foram em Bolsonaro e 29% no petista. Em Ponta Grossa, 55% dos eleitores escolheram o atual presidente e 32% votaram em Lula. Já em Cascavel, Jair Bolsonaro somou 59% dos votos contra 31% do ex-presidente. Em Foz do Iguaçu, 60% votaram em Bolsonaro e 32% em Lula. E em São José dos Pinhais, 57% dos eleitores escolheram votar em Bolsonaro e outros 32% no candidato petista. Com o resultado confirmando o segundo turno, os dois concorrentes à presidência se posicionaram. O presidente Jair Bolsonaro do PL criticou a divulgação de pesquisas que indicavam uma possível conclusão da disputa já no primeiro turno. Confiança total, até porque eu acho que se desmoralizou de vez o instituto de pesquisa. O Datafolha estava dando 51 a 30 e poucos. A diferença foi 4. Então, isso tudo ajuda a levar votos para o outro lado. Tá? Isso vai deixar de existir. Até porque eu acho que não vão continuar fazendo pesquisa, pessoal, né? Não é possível.
Já Lula afirmou que a realização do segundo turno vai funcionar como uma prorrogação e mais uma oportunidade para ampliar a discussão de propostas. Eu adoro fazer campanha, adoro ir pra rua, adoro fazer comício, adoro subir em caminhão, sabe? Adoro discutir com a sociedade brasileira e vai ser importante porque vai ser a primeira chance da gente fazer um debate tete a tete com o presidente da República, sabe? Para saber, sabe, se ele vai continuar contando mentiras ou se vai, pelo menos uma vez na vida, falar a verdade com o povo brasileiro. Eu acho que é uma chance que o povo brasileiro me dá. O candidato do PT ficou em primeiro lugar em 3.378 cidades do país, com grande predominância no Nordeste. Já o presidente Bolsonaro terminou liderando em 2.192 municípios, com destaque para as regiões Centro-Oeste e Sul. Vamos lá, os números de Ratinho Júnior são esperados. Ele venceu a eleição com uma margem considerável de votos, então é esperado que ele também vá bem na maioria dos municípios, mais de 90% nas cidades ele venceu as eleições. Os números também aqui no Paraná parecidos em relação aos votos da presidência. O Bolsonaro fez cerca de 50%, um pouquinho mais, então o número de cidades também é semelhante, um pouquinho acima. Agora, Pedroso, o que é o debate do momento é sobre isso que a Bia falou no final, sobre as regiões do Brasil, e quando a gente olha o mapa dos votos, sim, há uma diferença muito grande. E aí, até como sociólogo, como é que você vê isso? E é ou não certo fazer essa divisão? O pessoal está reclamando muito que a gente aqui do Sul fala do Nordeste, o Nordeste fala do Sul. Como é que você enxerga isso? Olha, a gente tem que olhar primeiro o processo histórico de cada uma das regiões, tem que entender o processo político, as lideranças políticas dessas regiões. Então, assim, você tem diferenças claras, entre inclusive de pautas, Mark. Você tem, por exemplo, algumas regiões do Brasil que tem uma vocação muito maior para o agronegócio, teve, nesse caso, agendas mais positivas desse governo, se identifica mais. Você tem, por exemplo, algumas regiões do Nordeste que têm pautas diferentes, talvez uma agenda diferente das que nós temos aqui, então eles se identificam mais com outros candidatos. Isso é absolutamente normal. Agora, você tem que ter muito cuidado e muito respeito para que essas diferenças regionais, essas diferenças históricas, elas não se tornem quase que um preconceito. Sabe quando você vê lá, por exemplo, você pega o candidato, o ex-presidente Lula, falando das manifestações, já falou aqui das pessoas aqui do Sul, como se fossem racistas, fascistas e tudo mais, você também cria um estigma. Da mesma forma que você tem pessoas daqui que às vezes têm um discurso aparentemente, em alguns casos de fato, preconceituosos em relação às pessoas do Nordeste. O que a gente tem que tentar é entender e como superar essas questões. Agora tem um outro aspecto do que você perguntou que é fundamental para entender. Você olha, inclusive nesses estados do Norte, Nordeste, municípios com uma característica produtiva maior, elas acabaram se destinando ou tendo uma votação ali, principalmente para o Bolsonaro. Então, talvez você consiga dividir em alguns aspectos muito mais um corte econômico do que necessariamente só regional. E isso fica evidente em Minas Gerais. Você tem ali uma região muito pobre de Minas Gerais que teve um predomínio de um voto mais petista, e você tem uma região um pouco mais rica de Minas Gerais que teve um voto mais destinado ali ao Bolsonaro. Então você tem esse tipo de análise que é possível, só que agora os dois candidatos à presidência precisam conversar com os dois lados da balança. O próprio Bolsonaro, no discurso dele no dia da eleição, falou: olha, eu preciso mostrar para essas pessoas, né, que são os mais pobres e tudo mais, que a vida pode ficar pior, que a gente está tentando fazer mudanças para melhor. Então, as campanhas agora precisam investir nisso, Mark. E você sempre fala que inflação derruba presidente, é um refrão seu. E o Bolsonaro começa a fala dele, Pedroso, depois do anúncio da votação, falando sobre inflação. Inflação dos alimentos, em especial, que é a que atinge de forma mais pesada justamente essa população mais pobre. E ele faz esse corte. Ele falou: olha, a gente conseguiu reduzir a inflação, fala dos combustíveis, mas a inflação dos alimentos ainda não chegou naquele patamar, o preço dos alimentos não chegou naquele patamar antes da pandemia. E ele tem uma estratégia que, no meu entendimento, é apropriada, que é justamente mostrar que o grande problema da economia teve correlação com a forma como alguns estados eles trataram a questão do fica em casa, como eles trataram justamente o setor produtivo, e que isso tem impacto. Então ele está mostrando, de fato, e tentando apontar quem são os responsáveis por essa inflação dos alimentos, mas além, é claro, da questão internacional. Agora, ele tem ao seu favor, por exemplo, o fato de ter ido buscar os fertilizantes da Rússia. Eu acho que as estratégias que o Bolsonaro tem adotado nesse sentido,
nessa campanha de reeleição me parecem bastante acertadas. Por exemplo, quando ele busca esse apoio do Ratinho Júnior, que já fala que vai entrar mais forte na campanha, o Ratinho Júnior ganhou em 94% dos municípios, Bolsonaro em 65%. Ratinho Júnior teve 69%, Bolsonaro em torno de 50%. Caso o Ratinho Júnior consiga reverter parte desses votos em prol do Bolsonaro, é uma estratégia apropriada. Ele está fazendo isso em Minas, está buscando fazer isso na Bahia, está buscando fazer isso em vários outros lugares para justamente tentar enfrentar aí essa máquina petista. Agora, 7h13.